Ora boas, sejam bem-vindos ao conjuntoiniciadores.blogdemusica.com. O meu nome é Manuel Araújo e o texto que eu vou passar a citar foi escrito por um dos fundadores do conjunto musical Iniciadores, a história dos primeiros 15 anos do conjunto. Em outubro de 1972, trabalhava eu com o Manuel Francisco de Jesus Teixeira, o Manuel Baterista. Eu morava na Rua da Bolsa e ele em São Pedro de Campanhã. Falamos na possibilidade de se formar um conjunto musical para uma brincadeira na passagem do ano. Falou-me num elemento que eu já conhecia e, por sinal, éramos grandes amigos no Rancho Douro Litoral. É ele, o Mário João de Araújo Alves, viola, ritmo e vocalista, e também a morar em São Pedro de Campanhã. Combinei ir a São Pedro para falarmos a sério. Então apresentaram-me o Otávio Cabral Pereira Mendes, presidente, tesoureiro e organista do nosso conjunto e morador também ele em São Pedro de Campanhã. O Otávio tocava acordeon na nota Dó e só nessa nota, mas para que se ia fazer a priori dava muito bem. Chegou a altura de me apresentar. Meu nome é António de Jesus Ferreira, Tony, viola baixo. Arranjei umas letras antigas como Coimbra de Choupal, Figueira da Foz e outras. O Mário João, com um violão de madeira, mas eletrificado. O Otávio, com o acordeão quase desafinado, mas remediava. O Manel, com uma tarola, um bombo e um prato emprestado, e eu com um violão dos que custavam na altura 399 escudos e 90 centavos. Começamos com os ensaios e a coisa foi correndo, mais ou menos. Os ensaios eram feitos numa coletividade denominada Associação Recreativa e Cultural Os Iniciadores, com sede no Largo de São Pedro 49 em Campanhã. Chegou o dia 31 de dezembro. Eis o primeiro baile oficial dado pelo grupo. A noite foi decorrendo nas calmas e foi nessa noite que se batizou o conjunto Iniciadores. Os associados estavam tão maravilhados que não davam fé das notas que saíam trocadas e até fizeram força para continuarmos a dar bailes semanais. A coletividade dava-nos metade da receita das entradas. Na semana seguinte, a receita foi de 95 escudos e deram de cachê ao conjunto 47 escudos e 50 centavos. O Otávio amealhou no cofre do conjunto o primeiro dinheiro do segundo baile, pois que no primeiro não houve cachê. O tempo foi decorrendo e um sábado de ensaios apareceu-nos o Sr. Moura. Nessa altura era presidente do rancho Rosas da Sé, com sede nas escadas dos Guindais. Oh malta, eu precisava de um conjunto para dar bailes semanais no salão do Rosas da Sé. O conjunto que lá estava ontem mesmo se desfez. Nossa resposta: gostávamos muito de ser agradáveis, mas não temos qualquer aparelhagem para fazermos o que quer. Resposta do Moura: tenho lá um aparelho com coluna, uma viola elétrica, 3 tripés e 3 micros. Bem, já era uma rica ajuda. Nessa noite lá fomos para o Rosas da Sé sem qualquer experiência do assunto. Ficou acordado trabalharmos os fins de semana, sábados à noite, domingos à tarde e à noite. E,
No final das sessões, o nosso tesoureiro trazia 600 escudos, que era o cachê das 3 sessões, e sempre era mais do que 47 escudos e 50 centavos. O tempo foi passando, e sem que ninguém contasse, apareceu Fernando Tibeiro, indivíduo experiente no ramo musical, pois era um dos adultos. Integramos-nos junto e começamos a trabalhar com mais um elemento. Tudo bem ao José abrir falência. Quando isso se deu, o Sr. Moura vendeu-nos a viola, os micros, os tripés e o aparelho. Tudo por 15 contos. Não tínhamos esse dinheiro, mas como alternativa recorremos de um empréstimo e o dinheiro apareceu. Trouxemos essas pequenas coisas que na altura eram grandes para nós e regressamos ao convívio dos iniciadores de coletividade. Mais uns bailaricos na nossa sede, com a mesma modalidade da anterior, mas éramos obrigados, pois tínhamos de pagar um empréstimo pedido. Um sábado à noite, quando estávamos em pleno trabalho com o conjunto, apareceu-nos a direção dos Malmequeres de Noeda. Fomos convidados a ir até lá no dia seguinte. Era domingo, tarde radiosa, cheia de sol e coloridos. Juntámo-nos os 5 e fomos até aos Malmequeres de Noeda, na travessa de Miraflor, em Campanhã. Salão cheio de pessoal bailarino, pois nessa altura estava lá o conjunto Líderes, atualmente extinto. Fomos levados ao gabinete da direção e aí se pôs os pontos nos is. O conjunto iniciadores, a partir desse momento, passava a ser o conjunto privativo dos Malmequeres de Noeda. Com uma remuneração de 1.200 escudos por 2 sessões semanais, sábados à noite e domingos à tarde. Foram 3 épocas as que lá passamos. Nesse período, pensámos gravar comercialmente, mas as editoras não estavam muito interessadas. O Fernando Tintureiro, como namorava, resolveu deixar o conjunto sem dizer nada a ninguém. Foi então que apareceu o Serafim saxofonista. Como tínhamos investido em mais aparelhos, embora à base de letras, continuámos sem receber nada de nada, mas tínhamos de pagar ao Serafim. Um dia, o Mário João telefonou para São João da Madeira para uma editora denominada Belé. Um dos sócios apareceu e ouviu alguns números nossos. Combinou-se a data para a nossa entrada em estúdio. Fizemos a primeira gravação comercial em cassete com a marca Belé e referência SCB-066. Quase de seguida fizemos a segunda com a referência SCB-098. Entretanto, fizemos as festas sanjoaninas no bairro de Pinheiro Torres e com o dinheiro do cachê liquidámos tudo o que devíamos e ainda recebemos 500 escudos cada um dos 4, pois o Serafim levou sempre o dele. Embora descontasse 10%, que ainda hoje é o nosso conjunto continua com essa modalidade de desconto. Esse desconto é para as compras necessárias do conjunto, assim como pagar o seguro contra roubos e incêndios. Ao fim de 3 épocas viemos embora dos Malmequeres de Noeda de nossa livre e espontânea vontade, mas com saudades. Assim como a direção e os frequentadores tiveram saudades nossas, e saímos porquê? Havia um diretor do Instituto Portuense que gostava da nossa música. Conseguiu dar-nos a volta de tal maneira que foi impossível dizer que não ao senhor diretor. Fomos então para o IMP. No ano seguinte, fomos fazer as festas sanjoaninas para o Cruz de Pau em Matosinhos.
foi o último trabalho do Serafim com o conjunto. Devido, vejam lá, a uma cerveja, fez com que parasse o baile. Como? Eu explico. Ele gostava de ter sempre a garrafa de cerveja junto dele. E, como de costume, nessa tarde também a tinha. O presidente da coletividade pediu ao nosso ajudante, o Aurélio, nessa altura, que fosse buscar mais 4 cervejas, ou seja, para o baterista, que não bebia álcool, para o organista, para o vocalista e para o viola baixo. Quando ele viu a trazer as cervejas, e serem entregues, pegou na dele e bebeu à pressão, perguntando de seguida: "A minha cerveja? A minha cerveja?" O Aurélio respondeu-lhe: "O senhor Domingos só manda ouvir estas para eles." O Serafim, em altos berros, dizia: "Não mandou nada. Também mandou ouvir para mim." Estas lamúrias em voz alta eram captadas pelos micros que estavam ligados. Toda a gente parou de dançar para apreciar a cena, que não era nada agradável para nós. Foi então que ele próprio se despediu a partir do fim do mês de junho. E foi à vida dele, embora se arrependesse dias depois. Mas estava feito, estava feito. Regressamos ao IMP e metemo-nos um novo elemento, o Eduardo, que toca trompete. Depois de uns ensaios bem martelados, eis o Eduardo pronto a tocar com os iniciadores. Resolvemos começar com os ensaios para a terceira gravação, cuja é de referência SCB 114. Esta gravação saiu em abril e o disco, o nosso primeiro LP, saiu em outubro, mas saiu. No dia da gravação tivemos os primeiros problemas com o Eduardo. A partir daí eram constantes. Fim dessa época fomos para a Assembleia do Porto, um salão pequenino, mas muito confortável. Entretanto, iam surgindo alguns problemas que com a boa vontade dos 4 fundadores se ia resolvendo. Surge a quarta gravação com a referência NF 129 e com ela os contratos começam a surgir de todos os lados. Claro que alguns eram rejeitados, pois tínhamos um contrato com a Assembleia do Porto e era impossível aceitarmos outro. Um ano depois, fomos para os Bombeiros Voluntários Portuenses. Ali tivemos 3 épocas maravilhosas. Era sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo à tarde. Um domingo, ao fim do baile, passou-se uma cena muito caricata na rua. Era de costume um indivíduo que tem carro dar boleia a um amigo nosso que é bailarino e que é bombeiro voluntário. Nessa boleia também era de costume ir uma moça que não tinha rabos de palha com o bombeiro. Como sempre, iam para junto do carro e esperavam que chegasse o dono para seguirem cada qual para o seu lado. Nesse domingo, que esteça o diabo, quando seguiam para junto do carro, eis que surge a mulher do bombeiro e se vira à pancada à rapariguinha. Foi lamentável essa cena, mas porque não havia razão para essa senhora fazer o que fez, mas foi feito. O conjunto de iniciadores andava a pensar numa gravação de tangos e passe-dobles. Há que meter pés ao caminho para o início dos ensaios. Convidou-se o Magalhães saxofonista para colaborar connosco nessa gravação. Levou o seu tempo, mas muito tempo para ficar pronto, que até chegou à altura de entrarmos em estúdio. Esta foi a primeira parte das memórias de Tony.